Bom, nós já estamos com o Léo Coelho aqui. Uma boa tarde para você, Léo, porque hoje estreia nos cinemas de todo o Brasil um dos filmes mais aguardados deste ano. Exatamente, Eudiane. 7 de setembro, Independência do Brasil, o dia escolhido para a estreia do longa-metragem Polícia Federal. A lei é para todos. Ontem à noite, o nosso programa Bom Vivan, do SBT Santa Catarina, realizou uma pré-estreia para convidados aqui na Grande Florianópolis. Pipoca, fotos e, claro, uma grande expectativa rondava o público da pré-estreia. Já em Curitiba, onde também teve sessão para convidados essa semana, quem apareceu na plateia foi o juiz Sérgio Moro, que não quis opinar sobre o filme. O filme, eu vou ficar devendo comentários sobre o filme. O longa-metragem sobre a mais famosa operação da Polícia Federal mostra em detalhes o esquema de pagamento de propinas a políticos e fraudes em contratos da Petrobras. Polícia Federal, a lei é para todos, é dirigido por Marcelo Antunes e tem em seu elenco grandes estrelas como Antônio Caloni, Flávia Alessandra e Marcelo Serrado, que interpreta com propriedade o juiz Sérgio Moro. A gente não vai mudar o Brasil, mas alguma coisinha a gente sempre faz. Muito bem, 12h28, falamos ao vivo, diretamente do estúdio do SBT. Agora, os dois estão se arrumando. O assunto é sério e a primeira pergunta eu vou fazer para o Prates. Luiz Carlos Prates, estás curioso para assistir Polícia Federal? Com certeza. É daqueles filmes, Léo, que sabemos do final, mas que não sabemos do final. Até porque não há final ainda. Pois é o filme que nós imaginamos o final, mas desconhecemos o final, ou não desconhecemos o final dessa Lava Jato, Prisco. Olha, é imprevisível como é que isso vai terminar, né? Essa que é a grande verdade. A cada dia é uma surpresa nova, a cada dia ela vai ampliando o seu leque. Surpresas que exigem cordas mais grossas. Sem dúvida, sem dúvida. Mas essas cordas que o Prates está falando, desculpa interromper você, já que eu tive a oportunidade de assistir o filme ontem na pré-estreia, são muito mostradas, fica muito latente a necessidade, a vontade que a Polícia Federal tem de impor cordas fortes, rígidas. Eles colocam no filme que a Polícia Federal sofre muita pressão, os agentes de Curitiba, para que a Lava Jato realmente perca a força. E há uma dedicação extrema dos profissionais. Isso demonstra o início de uma virada. Até porque a Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça, cujo titular é nomeado pelo Presidente da República. Está sendo investigado. Então, isso tudo acaba influenciando de alguma maneira. Mas a pressão da opinião pública, embora não presente nas ruas, não ocupando o asfalto, mas a pressão da opinião pública, mesmo que subliminar, e a vigilância dos órgãos de comunicação fazem com que nenhum recuo seja possível. Agora, é fundamental, além de estar avançando sobre o Executivo e sobre o Legislativo, é avançar também sobre o próprio Judiciário e o Ministério Público, que são dois organismos do Estado brasileiro que estão participando do processo da Operação Lava Jato, mas que precisam também ser investigados. As suas entranhas precisam ser acessadas. Por enquanto, até aqui, a única instituição, Léo e Prates, que está fora de qualquer alcance, de qualquer suspeita, é justamente a Polícia Federal, que leva o nome do filme. E talvez por isso que no Ministério Público uma reação de um certo ceticismo, uma certa indiferença em relação ao filme, porque há uma rixa e uma rivalidade muito grande entre a Polícia Federal e o Ministério Público. E o nome do filme leva quem? Polícia Federal. Pois é, mas aí então é uma briga de vaidades, porque as duas instituições têm que convergir. Sem dúvida. Na questão da delação... O Ministério Público é o aplicador da lei penal. Na questão das delações, por exemplo, a Polícia Federal gostaria de participar junto com o Ministério Público. O Ministério Público não deixa. Daí a Polícia Federal deseja ela própria também fazer algumas delações. A Justiça também coloca empecilhos. Então, no final, é bem o que o Prates colocou, Léo. É um pouco de disputa interna, não sei se é em busca de visibilidade, de querer aparecer um pouco mais um do que o outro, mas a verdade é a seguinte, o fundamental é que houvesse uma convergência de ações, cada qual com suas atribuições, para que isso pudesse avançar como está avançando, mas poderia avançar melhor. Prates, hoje, 7 de setembro, Independência do Brasil.
é o dia que foi marcado pelo lançamento. Você esperava uma mobilização maior da população ou o que está acontecendo é exatamente o que você imaginava? A população quer, como disse o Antônio Fagundes, sobre teatro, falando sobre teatro sério. O brasileiro quer uma peça para morrer de rir e depois sair para comer uma pizza. Quer dizer, a coisa séria que exigia, ou que deve exigir uma discussão caseira dos pais com os filhos, que significa 7 de setembro, o desfile na televisão, isso que vocês estão vendo, aquela coisa mínima do ponto de vista familiar para levar as crianças a pensar com um pouco mais de responsabilidade. A escola, reafirmando isso, não, isso aí, nós não temos esse vínculo com o histórico como tem os americanos, de quem imitamos quase tudo. Mas já tivemos. Bom. No nosso tempo? Sim. No nosso tempo. Com certeza. Do Léo não, mas do Com teu certeza. e do meu? Com certeza. Né? Dia 2 de setembro era o dia do desfile da mocidade. E 7 de setembro o desfile convencional. Sim, e nós nos preparávamos, meses antes para o desfile. O meu colégio disputando com outro, o uniforme. Não, isso aí é para otário hoje. E um país que carece de civismo e de patriotismo é um país fadado. Com certeza. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook do SBT Santa Catarina. Mandar um abraço para Silmar Souza, ele que está em Piratuba assistindo o nosso jornal. O Gustavo Maria Carolina Baião. Gustavo também está participando bastante. O Marlene está falando Prates. O filme é bom. O filme me surpreendeu porque eu achei que ia ter uma conotação, um tom de ficção. E, na verdade, o filme retrata exatamente o que acontece nos bastidores e o que a gente pode ver nos está a telejornais. maior ficção, no sentido figurado. A realidade de hoje, o depoimento do Palocci, mas o que é o depoimento do Palocci? Um sujeito que era unha e carne com o Lula, com o PT, dizendo o que disse, tranquilo, sem gaguejar, sem vacilar. Nenhum roteirista de novela diz aquilo que ele disse com aquela espontaneidade. Espontaneidade e passa veracidade. No relato, hein? E uma coisa O cara foi abandonado também. Foi, claro. Ele foi abandonado também. Mas esses detalhes do abandono do cidadão quando fica preso, o filme retrata muito bem. Quando acabou o filme, me chamou muita atenção. Houve aplausos ruidosos no final? Eu gostaria de ter feito uma foto de registro, já que foi uma ação do Bom Vivan aqui do SBT Santa Catarina. Mas a mistura de sentimentos, algumas pessoas tinham vontade de aplaudir, aconteceram alguns aplausos, mas outras pessoas saíram, de certa forma, enjoadas. Ou seja, há uma mistura de sensação ao ver uma obra de ficção e realidade, que no fundo é a nossa rotina. Enjoada, que tu te refere, tipo Mal-estar, indignada? Houve, de certa forma, um silêncio. E eu acho que isso é muito bacana. Porque eu estou com fundo. Provoca o pensamento, a reflexão. Mas eu quero fazer um desafio. Não é um filme para bilheteria. Não, diferente do Tropa de Elite, por exemplo. É para pouca gente. As pessoas não o que é mais para a classe média, formadora de opinião? Não, para as pessoas mais interessadas nesse cotidiano de todos nós. Poucas pessoas. Os caras querem, se bota um telejornal com qualidade de noite, os caras, acaba com essa porqueira aí, eu quero ver o meu futebol, quero ver minha novela. Que eu faço? E a população brasileira, a opinião pública de uma maneira geral, parece um pouco desalentada, né? Desanimada. Mas não um pouco longe de tudo. Mas não está desalentada com o carnaval, onde dorme na calçada por uma semana para conseguir o ingresso, rangem dentes para matricular o filho no colégio, quando tem que esperar algumas horas a calçada, etc. Então é omissão mesmo. Povinho que merece a sorte que tem. Vai se animar ano que vem, que tem Copa do Mundo. Vamos encerrar o nosso bate-papo então por tá, aqui. já que tu Mas tem eleição também, né? Pegue o papel e escreva. Eu estou dizendo aqui agora. O Brasil não fecha em 5º lugar na Copa do Mundo. 5º, não fecha. Vais apostar o teu carro de novo esse ano? Mas 2. Só tens um. Eu arrumo um outro.